E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Professor Igor Moreira novamente aqui para continuar o comentário da prova da EFON de 2021. Agora vamos trabalhar com a questão 22, uma questão que tem um texto muito grande aí, e vamos dar uma olhadinha no enunciado para ver o que a questão quer da gente. Bom, inclusive esse texto inicial, ele é dispensável, é uma curiosidade sobre a integridade tensional. Não vamos ler, então vamos pegar aqui a parte do segundo parágrafo. A figura abaixo representa uma estrutura de tensegridade formada por uma porção suspensa, as duas tábuas horizontais junto da coluna vertical à esquerda, de peso P, e com centro de massa no ponto A, que se liga a uma parede fixa e ao chão através de duas cordas tensionadas. Tem uma figura um pouquinho estranha, um pouquinho comum, onde ele fala aqui que D1 é a distância horizontal entre o ponto A e a corda 1, D2 é a distância horizontal entre o ponto A e a corda 2, H1 é a distância vertical entre o ponto A e o ponto de contato da corda 1 na porção suspensa, e H2 é a distância vertical entre o ponto A e o ponto de contato da corda 2 na porção suspensa. Se a estrutura está em equilíbrio, então a tensão na corda 2 vale. Pois bem, então como nós estamos trabalhando com equilíbrio e ele fez questão de trabalhar com as dimensões do objeto, é um equilíbrio do corpo extenso. A regra básica é que a primeira coisa que nós temos que fazer numa questão de equilíbrio é representar vetorialmente todas as forças que atuam no objeto a ser estudado. Pois bem, o objeto a ser estudado é esse corpo que está aqui desenhado de verde, onde, por ser um corpo extenso e a principal força a ser equilibrada aí é o peso do objeto, eu tenho que representar onde está o centro de gravidade, que ele chamou de A. Só que ele já deu todas as pistas, porque ele colocou todas essas distâncias aqui como as distâncias entre o ponto A e a corda, a distância entre o ponto A e o apoio, ou seja, seria o ponto de junção de todas essas distâncias, seria o centro de gravidade desse objeto, que se você fizer essa análise, vai ser exatamente aqui. Aqui eu tenho o H1, aqui eu tenho o D2, aqui eu tenho o D1 e aqui eu tenho o H2. Se eu fizer retas partindo das duas extremidades dessas distâncias, eu vou ter encontro de todas elas aqui nesse ponto A, ok? Então isso quer dizer que exatamente nesse ponto é onde está concentrada aqui a força peso desse bloco, certo? Bom, analisando a figura, você percebe o quê? Que se esse peso está puxando esse bloco para baixo, essa corda T2 está aplicando nele uma tração para baixo, bem aqui, ó. Aqui você vai ter o T2. Só que o que é que acontece? Aí a grande questão, quando esse T2 puxa isso aqui para baixo, tá puxando isso aqui, tá esticando, esse T1 aqui, ó, vai ser aplicado para cima. Certo? Como eu falei, é uma estrutura incomum, meio confusa, mas isso aqui vai garantir o quê? Vai garantir que eu tenha o equilíbrio dessas forças. Maravilha? Beleza? Então pronto, vamos lá. Já que eu estou falando de equilíbrio, professor, vamos trabalhar com a primeira condição de equilíbrio. Vamos. O que é que a primeira condição de equilíbrio diz? Que a força resultante que atua em um corpo tem que ser zero. Ok. Para a força resultante ser zero, eu preciso que todas as forças que atuam para cima sejam iguais às forças que atuam para baixo. O que é que eu tenho atuando para cima aqui? Eu tenho apenas o T1. E o que é que eu tenho atuando para baixo? Eu tenho o peso e o T2. Ok. Então eu chego à conclusão que T1 é peso mais T2. Pronto. Daqui eu não consigo tirar mais nada. Então, já que eu não consigo tirar mais nada da primeira condição de equilíbrio,
Vamos analisar a segunda condição de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio me fala que o momento angular tem que ser nulo. Ou seja, para qualquer ponto do objeto que eu escolher, eu vou ter que ter um momento angular igual a zero. Eu vou ter que ter o momento angular das forças que querem girá-lo em sentido horário igual o momento angular das forças que querem girá-lo em sentido anti-horário. Muito bem, então o que é que isso me leva a concluir? Que eu tenho que escolher aqui algum ponto sobre uma das forças que eu não sei o valor, que facilite o meu trabalho. Obviamente que eu não posso escolher o ponto sobre T2, porque T2 é a força que eu quero descobrir. Então eu teria que escolher um ponto sobre o peso ou sobre T1. Mas também o peso está meio aí só que de coadjuvante na história, né, na resolução. Então vamos considerar o meu ponto fixo, o próprio centro de gravidade. Se eu considerar o ponto fixo aqui no centro de gravidade, eu posso afirmar o quê? Eu posso afirmar que esse T1 ele está querendo girar esse objeto aqui, ó, nesse sentido. Ou seja, em sentido anti-horário. Enquanto que o T2 está querendo girar esse objeto nesse sentido. Ou seja, em sentido horário. Isso me leva a concluir basicamente, gente, que eu vou ter que o M de T2 tem que ser igual ao M de T1. Maravilha? Então, daqui eu vou ter o quê? Que o M de T2 é T2 vezes a distância aqui, ó, da linha de ação dele até o centro de gravidade, é o próprio D2. Igual ao M de T1, que seria basicamente T1 vezes. Aí eu vou ter que a distância da linha de ação de T1 para o centro de gravidade, D1. Eita, professor, que agora eu estou começando a perceber que existe uma saída, hein? Pois é, cara, eu também estou começando a notar isso aí. Por quê? Ora, porque se eu pegar aqui esse T1 e eu jogar bem aqui, olha como é que vai ficar, ó. Vou pegar esse T1 bem aqui, ó, e vou trazer para cá nessa equação. Ficaria, ó, T2, D2 igual a P mais T2 vezes D1. Maravilha? E aqui ficaria T2, D2 igual a P, D1, T2, D1. Ok? Então daqui eu vou tirar o quê? Ora, vou tirar aqui. Se eu quero o T2, eu tenho que isolá-lo. Então eu vou puxá-lo para cá, ó. T2, D2 menos T2, D1 é igual a P, D1. Colocando o T2 em evidência, eu vou ter basicamente o quê? Que a tração no fio 2 vai ser igual a P vezes D1 dividido por D2 menos D1. Pronto. Agora vamos só dar uma olhadinha aí nas opções e verificar qual é a opção correta. Então, verificando aí as alternativas, você vai verificar que a opção correta é a letra E. Tranquilo? Beleza? Então, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí para ficar a par de todos os nossos vídeos. Deixe um like aí para favorecer o nosso canal e nos vemos na próxima aula. Valeu e até lá!